Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiríssimo episódio do R News. É com muita alegria que estou eu aqui, Guilherme Novaes, ao lado do meu comparsa, do meu parceiro e sócio José Pedro, sendo seus apresentadores para esse projeto que a gente vem com muita alegria, com muito entusiasmo para tocar aí. O R News é o carro-chefe, é o principal programa do Sports Repórter. E ele estará disponível de segunda a sexta-feira, todos os dias pela manhã, nos principais aplicativos de áudio, como Spotify, o YouTube, Apple Podcasts, Amazon, no formato de um podcast tradicional, apenas no áudio. E a gente já agradece muito quem está aqui nesse primeiro episódio, na terça-feira, dia 19 de novembro, Dia Mundial do Toalete. Não poderíamos estar mais felizes de estar aqui nesse projeto, de finalmente poder fazer algo legal, fazer algo que a gente gosta. Então, muito obrigado e bora lá, José. É isso aí, Guilherme. Deixar um bom dia aqui a todo mundo que está escutando a gente. Faço as palavras do Guilherme as minhas. Estou bastante empolgado, estou muito feliz. Quando o Guilherme ele veio para mim com a proposta da gente fazer esse programa juntos, já fiquei muito contente, pensando mil coisas para fazer, porque é uma ideia que eu e ele a gente tem, não é de agora, já tem bons anos que a gente vem discutindo, e agora finalmente está conseguindo tirar nossos planos do papel. Fico muito empolgado, vocês podem contar com a gente, que a gente está aqui dando o nosso máximo. Mas falando do R News de hoje, a gente tem excelentes notícias para o público brasileiro. Somos campeões, finalmente, campeões mundiais. Além disso, para hoje, em League of Legends, a gente vai falar um pouco sobre a janela de transferência e tá pegando fogo. Tem tudo para ficar cada vez melhor conforme os dias forem passando. E indo para o mercado da bala, falando de CS e de Valorant, a gente vai dar um giro rápido nos resultados de jogos de campeonatos que aconteceram durante esse final de semana. Então, sem mais enrolação, sem mais apresentações, conta para nós, Guilherme, o que nós temos de coisa boa hoje? É isso aí, José. É muito simbólico, é com muita alegria que o primeiro episódio da R News, ele já começa com a notícia de um time brasileiro sendo campeão mundial no Rainbow Six. Isso mesmo, porque a W7M, ela ganhou o Blast de Montreal de 2024 e se sagrou tetra campeã de Rainbow Six. Ela ganhou a final contra a BGS, a equipe francesa da BGS, neste domingo agora, dia 17. E se sagrou a campeã, tetracampeã, certo? E bicampeã desse ano. Porque ela também ganhou o Six Invitational, que é o outro mundial. Rainbow Six tem 2 mundiais por ano, né? 2 majors, assim. E a W7M, time brasileiro, ganhou os 2. E é engraçado, José, porque a W7M, ela ganhou o primeiro mundial, o primeiro major desse ano, o Six Invitational, e perdeu todos os jogadores. Teve o time inteiro contratado. No caso, eram da W7M o Hertz, o Kizzy, o JV92, o Felipox e o Neide. O time que foi campeão do Six Invitational. E a Fúria foi lá, vendo esses jogadores campeões mundiais, contratou todo mundo. Contratou o time inteiro e deixou a W7M para se reestruturar. E para agora o campeonato, o Blast Montreal, que ela ganhou neste domingo, ela veio com Dash, Dodds, Dots, Lobin e Volps. Esses jogadores que foram contratados, né, no início do ano, depois que a W7M perdeu o elenco campeão do Six Invitational, e ganhou de novo. A mesma organização, o mesmo time, né, foi lá e mesmo com novos jogadores, ganhou o Mundial de novo. Superando, inclusive, a Fúria, né, a conterrânea brasileira. Então, muito interessante essa história da W7M. Guilherme, isso para mim é um exemplo de que a camisa pesa sim. A Fúria foi lá, pegou todo mundo, mas com seus problemas espirituais, que a gente sabe que a Fúria tem em qualquer modalidade, acabou não conseguindo manter o desempenho do time e ficou no meio do caminho, enquanto a W7M contratou novas pessoas e conseguiram ganhar novamente. A Fúria, todo mundo sabe que a Fúria é muito alérgica a título. Pode É, colocar lá tirando, Pelé e não tem jeito. tirando o Rocket League. Rocket League, eles têm o molho de ganhar. Exatamente. Mas falando do ano da W7M, o ano não, né? O histórico deles na modalidade, eles haviam sido campeões do Major de Copenhague de 2023 e o Major de Atlanta também de 2023. E dessa forma eles se tornaram a primeira organização brasileira a conquistar os 2 títulos internacionais
e ainda conseguiram levar o Six Invitational de 2024 no começo desse ano, sendo tricampeões, e agora com o título de Montreal se tornam tetra. Também essa line da W7M teve no meio do ano o campeonato de esportes, que foi um campeonato sediado pela Arábia Saudita, que teve várias modalidades, foi numa super cidade que eles construíram para isso, A Copa do lá Mundo de no Esportes, né, que eles chamaram. isso, a Copa do Mundo de Esportes. Então teve Rainbow Six, teve CS, teve LoL, teve várias modalidades assim. E foi o primeiro torneio internacional que essa line nova da W7M chegou, foi disputar assim, e eles acabaram chegando na final e perderam justamente para a BDS, a francesa BDS. Então, assim, os caras já estavam acostumados, já tinham sentido que era um time capaz, e agora ganharam o Mundial, justamente em cima da BDS. E esse Mundial de agora de Montreal, ele rendeu para o cofre da W7M a quantia simbólica de US$ 217 mil, que se a gente for trazer para a nossa moeda, dá mais de R$ 1 milhão. Então, assim, paga muita coisa. Então, além do orgulho, né, de poder falar que ganhou, ainda tem essa bela ajuda financeira da Ubisoft para os jogadores e para a organização. E, José, com esse título da W7M, a região brasileira, o Brasil, ele se firma como a região mais forte, mais vencedora do mundo no Rainbow Six, né? Já é uma dominância de algum tempo. Falando só de Major, o Brasil chega ao quinto título e se consagra como a região que mais venceu Majors no Rainbow Six. Foi tricampeonato, falando apenas de Majors da W7M, desse segundo campeonato do ano. O tricampeonato da W7M. A Team One ganhou o Major do México de 2021. E a FaZe Clan, que é um time brasileiro no Rainbow Six, ganhou o Major de 2021 da Suécia. Então, o Brasil é bastante dominante, muitos títulos. Esse é um cenário que a gente está muito em alta e sempre esteve historicamente. Mas vamos mudar de assunto agora, José. Vamos para League of Legends, que a gente tem notícia aí de LoL também. Hoje nós temos notícias sobre LoL e sobre janelas de transferências. E é uma notícia quente para dar uma inflamada ainda mais no cenário, que é a seguinte: alguns jogadores do Tier 1, diversos jogadores que podem pintar no Tier 2, tiveram seus contratos expirados, alguns no dia 17 e outros no dia 18. Então, são os jogadores que estão no mercado, não necessariamente vão sair do time, mas são jogadores que hoje, quando você está escutando esse episódio, dia 19 pela manhã, não tem contrato com a empresa nenhuma. E dos times que estão confirmados no Tier 1 para o ano que vem, os principais nomes são da Loud, praticamente o time inteiro. Pode colocar o time inteiro, né? Porque o único da line atual que não está free agent é o Croc, mas o Croc saiu para o Exército. Então, Robot Knows, o Root e o Redbert estão free agent no mercado. Pelo lado da PEN, a gente tem o Weiser, Carioca e Curi free agents. O Jinquedo e o Titanes têm contratos até 2026 e 2025, 2026. A gente tem o Ayu free agent pela Fúria e o Chiari free agent pelo Fluxo. Então, temos nomes no mercado. Lembrando que free agent não quer dizer necessariamente que eles não vão continuar no time que estão, né? É só que tem uma chance mais alta aí de chegar uma proposta, dos caras analisarem, talvez saírem. Então pode ter muita movimentação aí desses caras que já estavam no Tier 1, já estavam no CBLOL e agora no LTA Sul. Isso, porque o que acontece? Quando um jogador, você quer tirar ele de algum time e o contrato dele não venceu, normalmente você tem que pagar uma multa e não é um valor tão baixo assim. Citando um exemplo, o Celso, jogador que atuou pela Kabum durante esse ano, que teve um 2023 fantástico, foi hypado para Kabum, assinou um contrato também, se não me engano, de 2 anos, então o contrato dele deveria vencer ano que vem. Ele tinha um buyout, assim, uma multa de rescisão de quase beirando, assim, se bobear, até passando de R$ 1 milhão. Então, tirar um jogador assim, quando ele não tá, quando ele ainda tem um vínculo com algum time, é um processo mais complicado. Quando o jogador está disponível no mercado, tem uma maior facilidade na contratação dele. Mas igual o Guilherme falou, não necessariamente ele vai sair. Por exemplo, também, o Tinoz, ele sinalizou para a Loud que ele estava disposto a ouvir propostas, mas isso muitas vezes quer dizer que ele quer saber qual que é o valor dele perante o mercado. Então,
às vezes, para na hora que jogar um novo acordo com a Loud, ele tá num cenário que ele pode pedir mais dinheiro, ou então ele não tá tão hypado assim, mas ele sabe que, sei lá, numa Red da vida, ele vai ganhar mais. Então tem todos esses cenários que podem vir a acontecer, mas não necessariamente quer dizer que o jogador vai sair. É só um indicativo. E também a gente tem jogadores que atuaram pelo Academy e que ou a org não vai existir mais, porque agora não, né? Já tem um tempo, na verdade, mas os times mantinham, é que você não precisa necessariamente ter um time Academy. Então, por mais que as orgs sinalizaram, muitas delas falaram que a partir do ano que vem não terão mais jogadores, mais a Line Academy. Então, esses jogadores também estão disponíveis no mercado. Às vezes para um T2, às vezes, infelizmente, para sair do cenário, né? Alguns jogadores que jogaram abaixo. Muito, muito difícil dizer. E só citando alguns nomes assim, o Micão pela Liberty tá free agent. O Quats, que foi campeão pela PEN do primeiro split, tá free agent. E alguns outros nomes conhecidos. O Gucci, que jogou muito tempo na Fúria, tá free agent. O Aituza, que jogou pela NTZ. Então, assim, nomes que podem vir a reforçar o T2 ou então algum outro projeto de Academy menor. E agora estão para negócio. José, quando a gente tava fazendo a pauta aqui, você colocou um monte de nome que vai estar free agent aí, pessoal que tava no Academy, pessoal que já tava free agent desde antes. E você colocou uns nomes que eu fiquei olhando e pensei, é até bom que tem um Tier 2, que talvez seja um lugar bom pra essa galera. Um lugar que eles vão conseguir desempenhar bem, evoluir, talvez jogar mais que o Academy. Porque tem alguns nomes aqui que você colocou como Melchior, Bounty, Linkers, Escuro, Cavalo, Tairin. Eu acho que o Tier 2 é um lugar ótimo pra esses caras. Lembrando, Tier 2, segunda divisão, né? Do League of Legends, basicamente. Que vamos ter agora um cenário grande. A gente espera de uma segunda divisão do LoL. E eu acho que seria um bom lugar porque são muitos caras que não conseguiram desempenhar bem no CBLOL, no Tier 1. E vamos ver se eles se encontram aí, se tem um cenário sustentável do Tier 2 do LoL para eles jogarem, para eles conseguirem tocar a carreira deles com um pouco mais de segurança, quem sabe, né? Vamos ver como que vai ser no ano que vem esse Tier 2 do LoL. Sim, porque acaba que teve muito jogador que fica naquela, né? Era bom demais pro Academy, mas não sabia jogar CBLOL, então ficava no limbo entre um e outro. Exatamente. Mas agora, seguindo e falando um pouco mais rapidamente de outras notícias do LoL, José. O Sim, Showtana, o famoso jornalista leaker aí da Chip Sports, né, muito conhecido no cenário por acertar muito sobre contratações, ele anunciou nesta segunda-feira que o Tatu, ele tá acertado para jogar pela Fúria no ano que vem. O Tuts, o Ayu e o Jojo, eles já são jogadores garantidos, né? Assim, o Ayu, ele tá free agent, mas tudo indica que ele vai renovar. Não deve sair da Fúria. O Tuts é o mid laner, Jojo o suporte, e o Tatu chega aí pra ser jungler, muito provavelmente. Só não sabemos quem será o top da Fúria no ano que vem. A gente tem alguns nomes como o Hidan, já de certa forma velho no cenário, jogou CBLOL, jogou muito Academy, e o Dokla, que é um veterano, um nome hypado aí, que tem sido ventilado em times do Brasil, que jogou muito, que fez sua carreira no NA, na LCS NA, agora LTA Norte, né? Também foi citado o nome dele, Dokla, mas ainda não tem nenhuma confirmação, não tem nenhuma certeza de nada, então a Fúria, ela vem sem top laner definido, muito provavelmente Tatu na jungle, Tuts, mid, Ayu de ADC e Jojo de suporte. pois é, Guilherme. As ruas lembram do ano de 2019 do Hidan Arcade. Pois é. Mas ainda nesse cenário de transferência, mas um cenário internacional, é que o reizinho Ruler tá de malas prontas para sair da China e voltar para casa, né? Voltar para sua Gente, clube onde ele foi revelado, onde ainda como Samsung, ele foi campeão mundial em 2017 em cima do Faker. Ele que estava jogando esses últimos anos pela JDG lá na China, assim, desempenho exemplar. O ano dele de 2023 principalmente foi um ano surreal, mas assim caiu de rendimento, mas nem tanto. Mas mesmo assim abaixo durante 2024, parece que ele estava um tiquinho de saco cheio. Já foi anunciado fora da JDG e falou que estava voltando para a LCK.
ele chegou a ser anunciado não, mas fortemente especulado na KT, e que ia ser KT, ou ia ser Genji, mas no final ele decidiu ir para Genji mesmo. E, né, quem vai para KT, na verdade, é o Pace, que é o atual AD Carry da Genji. Então, é um movimento da equipe de trocar a promessa também, né, jovem promessa Pace, pelo consolidado Ruler. E com isso, a line ela vai se fechar para o ano que vem, se mantendo praticamente a mesma coisa, com Kim, Canyon, Chove, os três já estavam no time, a volta do Ruler e a chegada do Duro, que era um suporte que atua ele é um suporte da Ferex Academy, que subiu no meio do ano para a line principal. Ferex é um time também da LCK, e teve um desempenho acima do normal, e a Jandy já está de olho nele, então tudo indica que ele vai ser o companheiro de lane do Ruler. Essa Genji aí olhando assim, né? Kim, Canyon, Chove, Rule e Duro. Parece que é aqueles jogos que a gente vê no Twitter, tipo, você tem R$ 15 pra montar um time, monta aí. Aí acaba que você pega os caras mais hypadões assim, mais os melhores da liga e não sobra dinheiro, aí você coloca o Duro. Mas não que ele seja ruim, na verdade a Fiorex ela teve um bom desempenho no segundo split, né, no Summer da LCK. Chegou a classificar para os playoffs, mas perdeu para a KT, mas até que surpreendeu. E o Duro foi um rookie nesse segundo split de 2024. Ou seja, um cara bem novo e que chega aí pra, né, com esse ar de poder se desenvolver na D&D caso se confirme. Então vamos ver. E é engraçado, tá passando rapidinho, que parece que o Canyon teve problema com o Lehands, por isso que o Lehands quis sair. Canyon que também tem boatos aí que ele brigou feio com o Barrow. Eles foram campeões mundiais juntos, mas parece que eles brigaram feio. Então tá fora de cogitação Canyon e Barrow jogar juntos, por isso que não contratam ele pra essa Gen.G. E vem aí o Rookie, então vamos ver como que vai ser essa Gen.G no ano que vem. E, José, antes de continuar, antes de mudar de modalidade aqui, de pauta, eu quero falar de uma coisa muito importante pra gente, que é o nosso programa de apoio no Orelo. A gente tem um programa de apoio, a gente já nasce com essa iniciativa aí, que é uma forma de ajudar a gente, né? De dar suporte, de fazer com que isso aqui continue acontecendo e receber conteúdos extras também. Então, lá no Orelo, que é o site, né? O site de apoio, de financiamento, tem alguns planos que a gente colocou, planos a partir de R$ 5, José, muito barato, que já vai ter conteúdos extras para quem assinar. Então, nessa terça-feira mesmo, já temos a primeira newsletter que eu lancei, falando um pouco sobre trabalhar com comunicação e esportes eletrônicos no Brasil, uma coisa um pouco pessoal, e falando um pouco sobre esse projeto. Então, é algo bem legal, algo um pouco diferente das pautas que a gente está tratando aqui, mas que é de muito valor, entre outros conteúdos extras que teremos exclusivos para apoiadores, como podcasts especiais que a gente vai revelar com o tempo. Então, a gente ficaria muito, muito feliz se você considerar apoiar, se você dar uma olhadinha lá nos planos, mas a gente também já agradece muito só de você estar aqui com a gente, só de você escutar nosso episódio, só de você botar fé no nosso trabalho. A gente já agradece muito e fica o convite para dar uma olhadinha no Orelo. Mas aí, José, bora de CS agora então? Vamos falar de CS. Tá, bora de Counter-Strike, porque tá tendo Major. Tá tendo classificatórias para o Major de Xangai. A Europa, região europeia, começou a ter os primeiros times classificados para o Major de Xangai. O Major, né, é a principal competição do ano de CS, tem 2 vezes por ano. E agora a gente vai estar conhecendo quem vai disputar. Agora tá rolando o RMR-A da Europa, que vão definir os primeiros times europeus que irão para Xangai. Lembrando que a Europa ela tem 2 RMRs e os dois classificam 7 times. A Europa é a região assim, mais privilegiada do CS, até porque são eles que ganham praticamente tudo aí nos últimos anos. Lembrando que a gente já teve o RMR Américas, que definiu times brasileiros e times americanos no geral, que irão para o Major. Os times brasileiros que vão a PEN, a Fúria, a Imperial e a MIBR. E também já tivemos o RMR da Ásia, em que times asiáticos se classificaram para o Major de Xangai. Lembrando rapidão que o Major de Xangai acontece em dezembro, no início de dezembro,
vai ser quando teremos aí o último grande campeonato de Counter-Strike do ano. Pois é, Guilherme. O RMR Américas e o RMR Ásia aconteceram na semana passada. Fiquei muito feliz que das 7 vagas, 4 são de times brasileiros, então estamos de parabéns. E também a toda a história que aconteceu na RMR Ásia, da equipe, entre aspas, europeia, que tentou uma vaga lá e acabou não dando certo. Então, foram boas narrativas para o campeonato em si. Mas voltando agora para falar um pouco do RMR Europa em específico, a gente já teve jogos de madrugada, lembrando que, como é o campeonato na China, os horários aqui para a gente no Brasil são bem ruins, são quase sempre, vão ser sempre de madrugada, só se você acordar, se você for que nem eu, que gosta de acordar cedo, então umas 6, 7 horas, você ainda consegue pegar um joguinho ou dois, mas em sua maioria os jogos começam 1 da manhã, 2 da manhã, e vão madrugada fora. Então, na madrugada de segunda, a Vitality ela ganha de 2-0 da FaZe, e se classificou, enquanto a Mouse, que ganhou da Nave, que é a atual campeã do Major por 2-1, se classificou também. Então, Vitality e Mouse já estão garantidos. E nesse cenário ainda, quem saiu foi a Unity, que tomou 2-1 para a Gamer Legion e foi eliminada, e a Rebels, e perdeu, e de 2-1 para a Nemiga e também deu tchau. Então, agora esse foi o cenário de segunda e a gente tem mais jogos nessa terça-feira, né, Guilherme? Exatamente. Continua. Nessa terça de madrugada, assim, de novo, é provável que quando você estiver escutando esse podcast, os jogos que eu irei falar aqui agora já tenham acabado, porque é de madrugada as partidas, né? As partidas do Major de Xangai. Então é muito difícil para o trabalhador brasileiro acompanhar e para a gente também que fazer uma cobertura completa, já que os nossos episódios vão ao ar de manhã, mas se você já quiser saber os resultados dos jogos que eu vou falar aqui agora, ou coloca no Gaules se estiver bem de manhã pra você dar uma olhadinha, porque tá passando no Gaules esse Major, né, na Twitch e no YouTube, ou dá uma olhadinha na HLTV os resultados pra você ver como ficou. Mas enfim, na madrugada dessa terça-feira irão jogar Sinners e Cloud9 na chave 2-1, 2 vitórias e uma derrota. E quem ganhar tá classificado. Mesma coisa de Nave e Sal, quem ganhar tá classificado. Mesma coisa de Fnatic e FaZe. No 1-2, que no caso é quem perder está fora, uma vitória e 2 derrotas, quem perder já era. Sangal contra Eclot, Betboom contra Nemiga e Falcons do Simple contra Gamer Legion. E lembrando que é o formato suíço, né? É aquele formato que os times que perdem 3 séries são eliminados e os times que ganham 3 séries são classificados. Então já fica de olho aí nos resultados, porque a gente tá quase aí definindo todos os times que estarão no Major, faltando apenas, né, terminar esse RMRA da Europa. E assim que terminar o RMRA, teremos o RMRB, com mais times europeus se classificando para o Major, que começará no dia 1º de dezembro de 2024. Irá até o dia 15 de dezembro. Então fica de olho aí nos resultados do Major de Xangai de CS2. É isso aí, Guilherme. Agora, passando para as nossas notícias de Valorant, tem notícias boas. O que acontece? Ontem não, perdão. No domingo, teve a final do Game Changers, que é o campeonato inclusivo de Valorant, o Mundial Inclusivo de Valorant. E a decisão tinha brasileiro, foi entre Shopify Rebellions, o time do NA, contra o time da MBR, que mais infelizmente, assim, a Shopify Rebellion foi extremamente dominante, fecharam por 3-0, se sagraram campeões, mas a final teve um recorde de espectadores. Então, durante a série, a audiência chegou a bater, vou falar até o número preciso porque merece, 453.952 dispositivos conectados vendo as meninas jogarem. E é interessante a gente trazer esse número, Guilherme, porque é um aumento bem significativo. Ano passado, durante a final, que foi também o maior jogo, também da Shopify Rebellions, mas dessa vez contra outro time brasileiro, no caso a Team Liquid, ela teve cerca de 293 mil pessoas, o que dá um aumento de 56, em volta assim, de 56% entre a edição desse ano e a edição do ano passado. E se a gente for querer comparar com 2022, que foi o primeiro ano de campeonato, que teve uma final também da Shopify Rebellions e contra a europeia G2,
que teve 239 mil espectadores, dá para perceber que o crescimento quase dobrou, alcançando aproximadamente 92% de aumento entre 2022 para 2024. Então, assim, a gente consegue ver que tem um aumento de espectadores que está crescendo cada ano que passa. E a gente teve um salto do ano passado para esse ano. É uma notícia muito boa, porque o cenário, inclusive, ele precisa muito de apoio, mais do que qualquer coisa para continuar existindo. A gente sabe que não é fácil ter campeonatos desse tipo, campeonatos valorizados. Então, a melhor forma que a gente pode mostrar é realmente assistindo. Eu fiz parte, vi todo. Não vi todos os jogos, não vou também assumir essa bandeira, mas vi bastante jogos, vi todos os jogos do Brasil e alguns jogos extras assim. Mas, cara, falando do campeonato em si, foi um nível surreal. A Shopify tem a melhor jogadora do mundo no momento, que é a Florence que tem chance dela, inclusive, jogar o VCT. Tem papos de que ela estão fazendo tryout no time da IG, que é um time que joga pelo VCT Américas, o time que tem o EA, tem outras estrelas assim, que já foi campeão mundial. Então, ela é uma jogadora que, cara, assim, ela é muito, muito boa mesmo de duelista. A neon dela durante esse campeonato foi algo surreal, assim. A neon já é um agente que está fora da curva, mas nas mãos da Florence foi coisa de cinema de assistir. Teve, não só, assim, não vou atribuir toda a vitória da Shopify só nas mãos da Florence. O time da SR é um timaço, assim. Mas tem que pontuar que a Florence é uma jogadora que se destacou no meio de todas essas grandes jogadoras. Então, assim, que continue crescendo, né? Que continue tendo números cada vez maiores, que o cenário possa ter mais visibilidade, porque isso é bom. Isso, cara, é bom para todo mundo no final. É, exatamente, Zé. Eu acho que se tem uma coisa que o Valorant, que a comunidade Valorant, que o cenário do Valorant no geral pode se orgulhar, é do Game Changers, é do cenário inclusivo. Porque está sendo construído, vem sendo construído, algo muito legal no Game Changers. O Game Changers, ele existe, né, o cenário inclusivo, com mundial, com circuitos próprios. Existe quase desde que Valorant existe também. Foi criado pouco depois do Valorant. E vem cultivando uma comunidade grande, vem crescendo, vem alcançando números incríveis. Pode parecer pouco para quem escuta assim, 453 mil dispositivos ligados, mas é muita coisa. Para o esporte eletrônico e principalmente para um cenário inclusivo. É algo surreal. Então, e o Valorant, ele é a grande modalidade, né? O grande esporte que melhor inclui pessoas que não sejam, né, homens, homens cis, o público padrão que a gente vê no esporte eletrônico. O Valorant é o que mais tem um público diverso e a gente vê pessoas crescendo, pessoas se destacando, pessoas conseguindo viver disso, levando público, levantando uma comunidade muito grande. No Brasil, inclusive. Então, é algo que Valorant tem que se orgulhar, tem que continuar cativando, tem que servir de exemplo para outras modalidades, de como se faz um cenário inclusivo bom, que valoriza as pessoas que ali trabalham. Claro que tem problemas, claro que a gente vê muito machismo, muita transfobia ainda vindo de fãs, mas são coisas que eu acredito que com o tempo serão superadas caso esse investimento continue, caso esse espaço continue a ser cedido, a ser cultivado. Então é algo a se destacar bastante no cenário de Valorant e que outros jogos como LoL e o CS, que são gigantes também, tem que aprender e tem que tirar lições para ver como que valoriza as pessoas que estão no cenário inclusivo desses jogos também, do jeito que Valorant tem feito. Mas é isso, uma pena que o Brasil ficou na trave de novo. Não ganhamos, as meninas não ganharam. Mas o sentimento que fica é que algum momento vai. Algum momento a gente vai chegar lá, a MBR, a Liquid ou algum outro time daqui do Brasil ou da Américas vai chegar lá. Então, é continuar apoiando, é se orgulhar e resolver melhorar o que tem que melhorar e ir pra cima nos próximos anos também. É isso aí, Guilherme. O que a gente tinha de notícias assim, notícias tradicionais para hoje é isso. Mas fique conosco, porque agora chegou o nosso momento Kombi da CNB.
né? Exatamente, José. A gente vai ter aqui um quadro no final de cada episódio do R News, que é a Kombi da CNB. Quem não é do cenário de LoL aí, quem não tá ligado nos acontecimentos históricos do cenário de LoL, a gente pede desculpa porque é uma referência a um time de LoL, a CNB, um time antigo que não existe mais, mas que quando existia, especialmente no início do cenário de LoL, lá para 2013, 2014, ficou muito marcado porque os jogadores da CNB, a staff da CNB, eles iam para o stage, né? Iam para a competição, para o CBLOL, numa Kombi. Uma Kombi muito simpática, aquelas Kombis clássicas mesmo, com adesivão lá da CNB. Isso ficou bem marcado, então a gente decidiu que esse seria o nome do nosso quadro. Nosso quadro mais de humor, mais tranquilo, né, para dar uma descontraída, uma relaxada, trazer um fato curioso, engraçado aí que tem acontecido no dia do esporte eletrônico. E hoje, José, nós vamos de LOL também, que no caso, o Adriano Imperador, ele mesmo, um dos maiores jogadores aí que o Brasil já teve, o Adriano Imperador, jogador de futebol, né? Ele publicou um stories assistindo Arcane na Netflix. Arcane, que é a série de LoL, né? A série do LoLzinho lá que tá na Netflix, fazendo muito sucesso. Publicou simplesmente no seu Instagram, lá, uma fotinha de uma das personagens da série, né? Escreveu o seguinte: vendo série de boa hoje. E lá a boneca lá do Arcane, lá do LoL, na tela. Então, essa é a nossa primeira copy da história. Adriano Imperador assistindo League of Legends de boa lá na casa dele. É isso aí, Guilherme. É engraçado pensar que o Adriano Imperador tá ali vendo o Singed, o drama, todo o dilema da Caitlyn com a Jinx, da Caitlyn com a Vi, da Vi com a Jinx, todo esse enredo. E eu fico até me perguntando, será que nessa treta toda ele ficou do lado do Victor ou do lado do Jace na história? Nunca saberemos. É, E, alguém tem que investigar isso aí, tem que perguntar pro Imperador. pois é. O pior é que o Adriano ele é bem acessível, né? Dá pra perceber, tipo, ele é um cara bem tranquilo com essas coisas. Então, quem tiver de bobeira lá na Vila Cruzeiro e poder fazer esse favor pra gente de perguntar, a gente ficaria muito grato de saber a resposta. É, exatamente. Eu me pergunto qual foi a reação do Adriano Imperador quando ele viu a Caitlyn na cama com a Mad. Mas é isso aí, José. A gente vai finalizando por aqui. É uma alegria imensa. É realmente uma alegria imensa estar aqui. Tirar esse projeto do papel, fazer acontecer. Foram anos de eu e José pensando e conversando se a gente ia fazer alguma coisa que a gente fazia, tentando ter essa ideia, até que do nada veio essa ideia na minha cabeça de fazer esse podcast diário, mais rápido assim, né? Não muito grande, mas que a gente possa gravar todo dia de noite, falando sobre os acontecimentos do dia e postando na manhã seguinte. E a gente tá aqui com muito zelo, com muito carinho, com muita vontade de fazer dar certo. Então, a gente agradece muito, muito imensamente quem ficou até aqui. A gente pede que vocês deem novamente, né? Deem uma olhada no Orelo, se tiver interesse em nos apoiar. Se não puder apoiar financeiramente, só de escutar, avalia no Spotify, avalia no YouTube, dê 5 estrelas aí. E espalhe a palavra, se você puder, que já ajuda imensamente a gente. Então, muito obrigado por nos acompanhar até o final. É isso aí, gente. Também agradeço aqui a quem está com a gente até o final. Também lembro de, se você estiver escutando a gente pelo Spotify, deixa um comentário. Se você estiver escutando pelo YouTube, também deixa um comentário. Eu não sei se nas outras plataformas tem como, mas se tiver, quiser comentar também, comenta. Deixa a gente saber o que a gente está, o que pode melhorar. A gente está sempre aberto para receber feedback, para a gente estar sempre evoluindo nesse sentido. E no mais, deixar aqui nosso bom dia, boa tarde, boa noite. E saibam que a gente vai estar aqui todos os dias, segunda a sexta, seu acompanhante de Café das Manhãs. E no mais, a gente se vê amanhã. É isso. Tchau, tchau. Valeu, valeu!